Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que é sobre a mitologia grega. Então, nós podemos observar nos filmes e nos diversos livros, poemas e obras literárias, desde a antiguidade até os dias atuais, sobre esse tema da filosofia grega. Então, vamos ver como que a mitologia teve o seu convívio junto com a filosofia. Então, o nascimento da filosofia se deu na época em que as explicações das coisas sobre o surgimento do universo, a explicação sobre as coisas da natureza e da vida humana eram dadas pela mitologia. Nós vamos compreender qual era essa relação entre mitologia e filosofia. Então, aqui, pessoal, nós temos aqui o mapa da Grécia Antiga do século V a.C. Então, nós podemos observar que existia na Grécia uma relação forte com o mar. Então, peguemos aqui como exemplo duas cidades que normalmente aparecem aí nos filmes e nos textos sobre mitologia grega e também sobre filosofia, que é Atena, podemos perceber aqui a proximidade com o mar Egeu, e Esparta, também próxima do mar Egeu e também próxima do mar Mediterrâneo. Se quisermos uma outra imagem, temos aqui, na Grécia continental nós temos Atena e aqui na Grécia peninsular nós temos Esparta. Então, coloquei essas imagens para vocês observarem a relação forte que existia entre a Grécia e o mar. Então, vamos ver agora a origem histórica da filosofia e as condições históricas da Grécia, como que era o ambiente daquela época. Então, esse assunto já foi abordado em outras aulas aqui do nosso canal e também é um assunto que você, aluno do ensino médio, estuda na disciplina de História. Então, apenas para relembrar, primeiramente vamos tratar das grandes navegações, das viagens marítimas. Então, o povo grego, ele precisou se lançar ao mar porque o solo da Grécia, o solo daquelas cidades, onde nós acabamos de observar, não era um solo muito fértil. Então, eles precisavam procurar novas terras que fossem mais férteis e mais produtivas. Nós também tivemos a invenção do calendário. O homem sentiu a necessidade de conseguir controlar melhor e saber sobre as estações do ano, saber quando vai chover, quando vai fazer seca e toda a influência que tinha na plantação e no cultivo, saber a época certa de plantar e a época certa de colher. Nós também podemos falar da escrita alfabética. Então, com o surgimento da escrita alfabética, o homem começou a fazer relatos sobre suas atividades comerciais. Os poetas e os filósofos passaram a deixar registrados os seus pensamentos, as suas ideias, as suas teorias. Isso facilitou também na transmissão do conhecimento. Nós tivemos o surgimento da vida urbana. Então, com o surgimento da polis, daquela cidade-estado grega que nós já estudamos anteriormente, os homens começaram a conviver naquele novo ambiente. Então, marcado ali por uma presença de várias classes, nós tínhamos os artesãos, nós tínhamos os agricultores, nós tínhamos o povo, a grande massa que produzia ali os mais diversos tipos de materiais que eles necessitavam naquela época, como as embarcações, como os instrumentos para caça e pesca, os próprios instrumentos do artesanato. Nós tínhamos a classe dos governantes, dos magistrados, dos filósofos, como nós já vimos, e essas diversas classes elas se relacionavam através da política. Então, a política é, no sentido bem amplo, aquela necessidade que tem do homem de se relacionar, aquela forma com que ele faz, bem característica da Grécia Antiga, em que o cidadão participava diretamente das decisões políticas para definir quais seriam os destinos daquela cidade, para definir quais seriam as prioridades, definir quais seriam as leis que seriam aplicadas. Bom, todas essas condições contribuíram para o surgimento da filosofia, uma vez que, como nós sabemos, a filosofia ela tem essa pretensão de auxiliar na compreensão da realidade, uma compreensão racional. Então, o homem queria entender sobre as navegações, queria compreender e se expressava
compreender o universo, compreender a vida, e se expressava através da arte, dos artesanatos. Nós temos aqui o surgimento da moeda, que facilitou aí as trocas comerciais, o surgimento da escrita, como nós dissemos, onde poderia registrar, e o comércio e a vida na cidade em geral. A filosofia tinha por necessidade de compreender, né, através das suas diversas áreas, da filosofia política, da ética, compreender os valores, compreender as normas, compreender também o universo e todos os acontecimentos, pois naquela época eles não tinham a mesma tecnologia, não tinham os mesmos instrumentos que nós tínhamos hoje para compreender a natureza e os seus fenômenos. Então, uma das formas de explicar o universo, uma das formas de explicar a natureza era a mitologia, e a outra forma era a filosofia. Nós vamos ver como essas duas se relacionavam. Então, nós estamos aqui na imagem com Poseidon, o rei dos mares. Então, naquela época, o homem se colocou em navegações, e como vocês bem sabem, o oceano, né, os mares, apresentam aí uma série de perigos, uma série de dificuldades. Nós temos as marés, nós temos as tempestades, nós temos as chuvas de raio, de trovão, temos os tufões e diversos fenômenos que fazem com que as embarcações possam vir a afundar. Elas também podem vir a se chocar com algum coral. Mas naquela época, o homem achava que poderiam ser coisas dos deuses. Então, as explicações das coisas naturais eram através dos mitos. Então, o homem acreditava que tinha, por exemplo, o deus dos mares e que poderia ser um castigo dos seres humanos por alguma coisa que eles vinham fazendo de errado, e por isso os deuses afundavam as embarcações ou não, permitiam que eles concluíssem as suas viagens. Então, o que é a mitologia? A mitologia compreende um conjunto de mitos, lendas e entidades ou seres sobrenaturais criados e transmitidos originalmente por tradição oral, muitas vezes com o intuito de explicar fenômenos naturais, culturais ou religiosos. Então, primeira coisa, a mitologia, essas lendas e histórias, elas tinham uma base aí em questões sobrenaturais, numa questão meio que mítica, meio que religiosa. E ela era transmitida pela tradição oral. Essas histórias eram contadas. Então, ao final do dia, os mais experientes, os mais velhos, contavam as histórias para os mais novos. Com qual finalidade? De explicar os fenômenos naturais, de transmitir os valores e também de transmitir as suas crenças religiosas. Então, a palavra mito vem do grego mitos, que significa uma forma particular de discurso fictício, proveniente da imaginação e considerado por alguns até certo ponto como uma mentira. O mito, agora essa palavra na cultura grega, era considerada uma forma especial de explicar o universo e o ser humano. E a natureza ganhou vida própria com os mitos e acreditava que ela sempre agia intencionalmente a favor ou contra os seres humanos. Então, quando a natureza agia, nós tínhamos uma forte tempestade, nós tínhamos um frio intenso, eram os mitos que estavam agindo para castigar ou para aí abençoar os seres humanos. Bom, quais são as principais fontes da mitologia? As principais fontes da mitologia grega têm a ver com os poemas, com a poesia. Então, as principais fontes do pensamento mítico grego são as obras Ilíada e Odisseia, ambas atribuídas ao poeta Homero, bem como os trabalhos Dias e Teogonia, também do poeta Hesíodo. Então, nessas obras nós encontramos sobre os deuses gregos. Então, esse conjunto de textos narra as aventuras de heróis e outros mortais e a influência que os deuses gregos exerciam na vida dos humanos, além da genealogia desses deuses e a formação do universo. Então, o que era essa genealogia? Nós podemos observar que os deuses tinham uma relação entre eles. Então, nós podemos saber, através dessas histórias, quem era o pai, quem era o filho, quem eram os irmãos, a relação, a árvore genealógica desses deuses, a sua relação com a formação do universo e também os ensinamentos, a influência que eles exerciam na vida dos humanos. Nós temos
deuses gregos da mitologia, que são deuses, verdadeiramente deuses, e temos em algumas histórias que eles se misturam com os mortais, com os humanos, e viram semideuses, ou meio-deuses. Então, aqui os principais deles são Zeus, que é o deus e o pai dos deuses, senhor do universo, Hera, que é a esposa de Zeus, Ares, que é o deus da guerra, Apolo, o deus do sol e das artes, Hades, deus dos mortos e do inferno, Afrodite, a deusa do amor e da beleza, Artemis, a deusa da caça e da lua, Poseidon, que é o deus dos mares, Hermes, que é o mensageiro dos deuses, e Atena, a deusa da sabedoria e da guerra. Então, aqui está um exemplo dos principais deuses gregos. E nós temos algumas histórias muito interessantes, por exemplo, como a do Édipo e Jocasta, né? Que é naquela história, naquele conto do Édipo Rei. Então, nós podemos ver várias questões sobre o relacionamento humano, sobre confiança, sobre traição, sobre a questão do incesto, e outras questões são tratadas aí nessa história da mitologia. Nós temos também a lenda do Minotauro e diversas outras que aí eu sugiro que o aluno leia, consulte aí na internet, assista vídeos e filmes. Por exemplo, nós temos diversos filmes hoje disponíveis, como Hércules, Percy Jackson, que é onde aparecem vários deuses, Troia, o próprio Édipo Rei existe em filme, um filme mais antigo, mas muito interessante, Fúria de Titãs, o desenho, que depois virou o filme Cavaleiros dos Zodíacos e diversos outros. É claro que quando vocês forem assistir esses filmes, tem que tomar todo um cuidado, que nós temos aí muitas vezes uma mistura entre a mitologia grega e outras mitologias, como a mitologia nórdica. Mas aqui não nos interessa ficar aí definindo ou discutindo qual deus seria da mitologia grega ou não, mas sim compreender qual que era o papel da mitologia naquela sociedade. Então, qual era a importância da mitologia na formação da sociedade grega? Então, o pensamento mítico, ele consiste em uma forma pelo qual um povo explica os aspectos essenciais da realidade em que vive. Então, a origem do mundo, o funcionamento da natureza e as origens desse povo, bem como seus valores básicos. Então, lembre que nessa época ainda não tinha acontecido o advento do cristianismo, o nascimento de Cristo. Então, existiam vários deuses, e era através desses deuses que eles compreendiam o mundo e a sua realidade, bem como a natureza. As lendas e as narrativas míticas não são produtos de um autor ou autores, mas parte de uma tradição cultural e folclórica de um povo. Sua origem cronológica é indeterminada e a sua forma de transmissão é basicamente oral. Então, pessoal, essas lendas e narrativas míticas, elas têm a ver com a própria cultura e tradição daquele povo. É uma forma de manter vivo os seus valores, suas lendas e suas tradições. Então, o mito é, portanto, essencialmente fruto de uma tradição cultural. Então, ele tem a ver com uma tradição cultural e não da elaboração de um determinado indivíduo. Não se preocupa com a crença de um indivíduo ou não. O mito não se justifica, não se fundamenta, portanto, nem se presta ao questionamento, à crítica ou à correção. Um dos elementos centrais do pensamento mítico e de sua forma de explicar a realidade é o apelo ao sobrenatural, ao mistério, ao sagrado, à magia. As causas dos fenômenos naturais são explicadas por uma realidade exterior ao mundo humano e natural, superior, misteriosa e divina, a qual só os sacerdotes, os magos, os iniciados são capazes de interpretar, ainda que apenas parcialmente. Então, a mitologia tem a ver com a questão do sagrado, com a questão da magia. É uma forma que você precisa crer ou não crer. É uma forma divina de explicar as coisas da natureza e as coisas da vida. Mas nós temos que compreender essa relação, como eu disse, da mitologia com a filosofia. Então, é importante destacar o ponto aí que aparece nas provas de concursos vestibulares, essa passagem do mito ao logos, ou seja, da mitologia ao discurso racional, do discurso fictício para um discurso racional. Então, a passagem da consciência mítica à filosófica
significou uma ruptura com a tradição e com a cultura grega, marcada antes pelas explicações mitológicas e depois pela filosofia. Então, se num primeiro momento as explicações eram mitológicas, eram sobrenaturais, eram divinas, depois passou a ser uma explicação racional. Para entender essa transição de uma visão imaginária para uma visão racional da realidade, podemos analisar sob duas perspectivas distintas, a da forma e a do conteúdo. Vejamos primeiro a forma. Ao analisar a forma da explicação dada aos fatos pela mitologia em contraposição à da filosofia, é possível perceber que houve uma ruptura dos primeiros filósofos, que foram os pré-socráticos, nós vamos estudar eles na próxima aula, em relação à mitologia. Enquanto os pré-socráticos fundamentavam suas explicações na razão, na observação da natureza, que é chamada de physis pelos gregos, a mitologia baseava-se na fantasia, no sobrenatural, no mistério, no sagrado e na magia. Então, a filosofia se baseava na razão e a mitologia no sagrado. Quanto ao conteúdo, analisando o conteúdo, pode perceber que a filosofia não rompeu definitivamente com o mito, uma vez que, em grande parte, ambas as formas de conhecimento buscavam responder às mesmas questões. Então, a questão da filosofia e da sociologia eram as mesmas, queriam compreender o universo, queriam responder aquelas perguntas básicas, né? Quem somos, para onde nós vamos, como nós devemos levar a nossa vida. Então, por exemplo, enquanto a mitologia buscou explicar a origem do universo e seu funcionamento por meio de fundamentos divinos, a filosofia tentou explicar esse problema com a busca pré-socrática pelo princípio primeiro e unificador da natureza, denominados pelos filósofos de Arqué. Nós vamos ver sobre a Arqué na aula sobre pré-socráticos. É a forma com que os pré-socráticos, os primeiros filósofos, tentavam explicar a origem do universo. Esse princípio unificador nós vamos ver que pode ser o que alguns chamaram de átomo, o outro achou que era o fogo, que era a terra, que era a água, e nós vamos ver isso mais adiante. Então, mito e logos são as duas metades da linguagem, duas funções igualmente fundamentais da vida do espírito. O logos, sendo uma argumentação, pretende convencer. O logos é verdadeiro, no caso de ser justo e conforme a lógica, e é falso quando dissimula alguma burla secreta, que é o sofismo. Mas o mito tem por finalidade apenas a si mesmo. Acredita-se ou não nele, conforme a própria vontade, mediante um ato de fé, caso pareça belo ou verossímil, ou simplesmente porque se quer acreditar. O mito, assim, atrai em torno de si toda a parcela do irracional existente no pensamento humano. Por sua própria natureza, é aparentada a arte em todas as suas criações. E nós precisamos apresentar aqui dois conceitos também que podem aparecer nas suas questões de múltipla escolha, em algum texto relativo à mitologia, na sua prova. São dois conceitos simples, mas que podem nos confundir. Primeiro, a cosmogonia. Então, do grego tem a ver com criação do mundo. Então, cosmogonia é a teoria sobre a origem do universo, geralmente fundado em lenda ou mitos ligados à metafísica. Em sua origem, designa toda a explicação da formação do universo e dos objetos celestes. Atualmente, designa as explicações de caráter mítico. Então, cosmogonia tem a ver com mito ou doutrina referente à origem do mundo. Está aí uma definição de dicionário. O outro termo é a cosmologia, então, que é do grego cosmos, mundo, e logos, ciência ou teoria. Então, é uma ciência que tenta explicar o mundo. Então, é um conjunto de teorias científicas que tratam das leis ou das propriedades da matéria em geral ou do universo. Então, toda cosmologia supõe a possibilidade de um conhecimento do mundo como sistema e de sua expressão num discurso. Então, Wolff definiu a cosmologia como a ciência do mundo e do universo em geral, que é um ente composto e modificável, e dividiu-os em uma parte científica e uma parte experimental. Vamos ver agora que a cosmologia ela pode ser dividida em 4 fases que nos compreende a compreensão desse termo. A primeira fase é a transição do mito para a especulação.
é o que nós vimos falando agora dessa passagem do mito ao logos. É caracterizada pelo abandono do mito e pela tentativa de encontrar a explicação racional ou natural do mundo. É a fase representada pela filosofia pré-socrática. A segunda fase é a clássica, da cosmologia geocêntrica e finitista. Então, é a da astronomia clássica e da filosofia da natureza de Platão e Aristóteles. Terceira fase da cosmologia é a moderna heliocêntrica. Então, inicia-se no fim da Idade Média, quando a concepção clássica foi posta em dúvida por Ockham, que reconhecia a possibilidade da infinidade do mundo e a existência de mais mundos. E, por fim, a quarta fase, que é a contemporânea, com várias alternativas de interpretação. Então, começou-se na segunda década do século XX e deve-se ao uso de novos instrumentos ópticos e conceituais que se começa a dispor nesse período. Um dos grandes telescópios, o uso de grandes telescópios e a teoria da relatividade de Einstein foram fatores fundamentais nessa transformação. Então, veja que nós temos 4 formas diferentes de compreender o universo pela ciência. Isso depende muito das teorias que existem naquele momento, até mesmo da tecnologia e dos instrumentos ópticos capazes de explicar essa formação. E nós vivemos atualmente ainda nessa quarta fase contemporânea, em que, de uma forma ou outra, ainda existem ou coexistem teorias para explicar essa formação e essa origem do universo. Então, pessoal, isso é o que nós tínhamos para falar sobre a mitologia. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.